O Código Kryptos é uma obra de arte fascinante que se destaca na sede da Agência Central de Inteligência, CIA, localizada ao lado do Capitólio dos Estados Unidos. Criada pelo artista Jim Sanborn, essa escultura intrigante foi instalada em 1990 e rapidamente se tornou um ponto de interesse tanto para o público quanto para criptoanalistas. A história do Kryptos começa na década de 1980, quando a CIA decidiu reformar sua sede. Com isso, surgiu a ideia de criar um espaço que combinasse arte e mistério. Sanborn foi contratado para criar uma instalação que não apenas embelezasse o ambiente, mas que também envolvesse enigmas para estimular a curiosidade dos visitantes. Assim, surgiu a ideia de incorporar um código cifrado que pudesse ser decifrado ao longo do tempo. Quando as 4 placas de cobre com o código foram instaladas no pátio em junho de 1990, o público foi apresentado a um enigma que rapidamente despertou a atenção de muitos. A primeira imagem da obra foi publicada em um artigo do Washington Post, revelando que a escultura continha um código secreto. A estrutura é única, com uma combinação de arte e criptografia, projetada para desafiar e envolver quem se deparasse com ela. A instalação foi um momento marcante para a CIA, que desde então mantém um envolvimento contínuo com a comunidade de criptografia e aqueles que tentam desvendar os segredos escondidos no Kryptos. A instalação do Kryptos foi um evento significativo para a CIA e sua dedicação oficial ocorreu em novembro de 1990. Desde o início, o enigma cifrado intrigava não apenas os funcionários da CIA, mas também criptoanalistas de todo o mundo. Após a instalação, a agência especificação um sorteio para ver quem poderia decifrar o código primeiro, criando um senso de competição saudável entre os participantes. No entanto, apesar da excitação, o código permaneceu intacto. A escultura ficou inacessível ao público por um tempo. O desdém dos criptoanalistas pela complexidade do código levou muitos a desistirem após várias tentativas frustradas. Embora muitos tenham tentado decifrar o Kryptos, a primeira parte que foi revelada foi divulgada em 1999. Isso só aumentou o mistério que cercava a escultura. Em 1991, a CIA realizou uma conferência de dedicação, mas as imagens da instalação completa só foram disponibilizadas em março do ano seguinte. O Kryptos se tornou um símbolo não apenas da arte, mas também da luta constante entre criptografia e decifração. A escultura é uma expressão única de como a arte pode provocar a mente humana, desafiando a lógica e a razão. À medida que o público e os criptoanalistas continuaram a lutar para entender os segredos que a obra de arte guardava, o interesse pelos criptos cresceu exponencialmente. O Kryptos é uma escultura impressionante, composta por 3 construções de granito e cobre, com uma tela curva de cobre que exibe 1736 caracteres. Esta tela rodeia uma pequena fonte, criando um ambiente que é tanto esteticamente agradável quanto intelectualmente estimulante. O lado esquerdo da escultura contém o texto cifrado, que é central para o mistério, enquanto o lado direito exibe uma tabela de Vigenère, que oferece pistas cruciais para a decifração. A tabela de Vigenère é uma ferramenta poderosa na criptografia, e sua presença na obra sugere que o artista queria que os espectadores não apenas admirassem a escultura, mas também se envolvessem na tentativa de decifrá-la. Sanborn revelou que a parte superior do texto cifrado utilizava uma cifra de Vigenère, que é um método de criptografia por substituição polialfabética, que é particularmente difícil de quebrar sem a chave correta. Cada linha da escultura foi meticulosamente desenhada para se interligar e, ao mesmo tempo, apresentar desafios únicos. A escolha do artista de usar a cifra de Vigenère
não foi acidental. Ele tinha a intenção de criar um código que fosse acessível ou suficiente para ser decifrado, mas exigiu o bastante para que poucos conseguissem resolver completamente. Essa interação entre arte e ciência elevou o Cryptos a um status icônico, tornando-o um dos enigmas mais intrigantes da era moderna. A cifra de Vigenère é uma técnica de criptografia que remonta ao século XVI e é conhecida por sua complexidade. Funciona usando uma tabela que combina um alfabeto padrão com uma palavra-chave que, quando aplicada, altera a correspondência entre letras. Essa técnica foi uma das primeiras a oferecer uma forma de criptografia que era, ao mesmo tempo, fácil de usar e difícil de decifrar. Para entender como o Cryptos foi projetado, é essencial mergulhar na mecânica da cifra de Vigenère. A chave utilizada pode ser uma palavra ou frase, e a tabela é organizada de tal maneira que cada letra da mensagem original é substituída por uma letra correspondente da tabela, determinada pela letra da chave. Essa complexidade é o que tornou a decifração do Cryptos um desafio para tantos, mesmo para aqueles com conhecimentos avançados em criptografia. Para os criptoanalistas, a cifra de Vigenère apresenta um dilema. Sem a chave correta, a tentativa de decifrar a mensagem se torna uma tarefa monumental. O uso da cifra de Vigenère no Cryptos não é apenas uma escolha técnica, mas também uma reflexão sobre a interação entre arte e código. Ao incluir essa cifra, Sanborn criou uma obra que não apenas embeleza o espaço da CIA, mas também convida os espectadores a se engajarem em um ato de descoberta e exploração. Essa abordagem dá ao Cryptos um valor artístico e intelectual, que continua a intrigar os visitantes e criptógrafos até hoje. Durante a década seguinte após sua instalação, o Cryptos se tornou um verdadeiro quebra-cabeça, atraindo tanto criptoanalistas profissionais quanto amadores. A busca pela solução do enigma levou a uma competição informal, onde vários procuraram, sem sucesso, decifrar o código. No entanto, em 8 de junho de 1999, Jim Gillogly, um cientista da computação e entusiasta da criptografia, anunciou que havia conseguido decifrar uma parte do código. Essa revelação reacendeu o interesse pela Cryptos e provou que a resolução era de fato possível. Gillogly conseguiu decifrar 3 dos 4 segmentos, conhecidos como K1, K2 e K3, mas a parte final, K4, continuava a ser um mistério. Essa quebra parcial do código trouxe à tona novas teorias e abordagens, com muitos criptoanalistas tentando descobrir o que restava. A descoberta de Gillogly foi significativa, pois mostrou que o Cryptos não era apenas um enigma, mas um verdadeiro campo de estudo em criptografia, atraindo a atenção de universidades, especialistas em segurança e até mesmo amadores. O trabalho de Gillogly, embora parcialmente resolvido, deixou um gosto amargo nos criptoanalistas que apoiaram a luta para entender a totalidade do código. O fato é que o K4 ainda estava fora de alcance com base em especulações e teorias, tornando o Cryptos uma lenda dentro do mundo da criptografia. Antes de Jim Gillogly fazer sua declaração sobre a decifração do Cryptos, outro criptoanalista, David Stein, também havia se dedicado ao enigma. Stein, que era um técnico da CIA, passou anos tentando decifrar o código e, em 1998, conseguiu resolver os 3 primeiros segmentos, K1, K2 e K3. No entanto, assim como Gillogly, ele também ficou perplexo com o K4, que permanece um enigma. A batalha de Stein com o Cryptos ilustra o nível de desafio que a escultura representa, mesmo para aqueles que trabalham em uma das organizações mais poderosas do mundo.
A experiência de Stein destaca o papel que a curiosidade e a persistência desempenham na decifração de enigmas complexos. Enquanto a CIA incentivava o esforço para decifrar a criptografia, muitos dentro da agência e fora dela reconheciam que a cifra estava além do que muitos poderiam imaginar. Embora Stein tenha feito grandes avanços, a frustração de não conseguir resolver o K4 ecoou entre os criptoanalistas, pois eles tinham certeza de que uma chave para a solução final poderia estar ao alcance de um único insight ou descoberta. O trabalho de Stein e de outros criptoanalistas representa um espírito coletivo de exploração, onde a busca pelo conhecimento se tornou quase uma obsessão, refletindo a interação entre o trabalho técnico e a curiosidade humana. Após uma turnê pela CIA, um grupo de estagiários da Agência de Segurança Nacional, NSA, se interessou pela Kryptos e decidiu se aprofundar no enigma. Esse grupo formou um coletivo de estudo que tinha como objetivo resolver o mistério. Eles inicialmente sugeriram que os pontos de interrogação que apareciam no texto cifrado dividiam o código em segmentos, mas essa abordagem não trouxe os resultados esperados. O trabalho em equipe permitiu que eles compartilhassem ideias e teorias, mas a complexidade da cifra se tornou um desafio significativo. Um ano após a formação do grupo, a CIA lançou oficialmente um desafio à NSA para resolver o Kryptos, incentivando uma competição amigável entre as agências. Esse desafio aumentou a pressão sobre os criptoanalistas e muitos começaram a se concentrar em diferentes técnicas e métodos de decifração. A colaboração e a troca de ideias entre os criptoanalistas da NSA se tornaram um elemento essencial em sua abordagem. Com o tempo, a equipe da NSA começou a considerar novas perspectivas e a desenvolver estratégias que pudessem ajudar a desvendar o código. A busca pela solução do Kryptos evoluiu para uma missão coletiva, onde criptoanalistas trabalharam juntos para compartilhar insights, técnicas e conhecimentos. Essa dinâmica de equipe foi crucial, pois permitiu que eles explorassem diferentes caminhos e abordagens que pudessem encontrá-los mais perto da solução final. Um dos métodos que os criptoanalistas da NSA adotaram foi a análise de frequência, uma técnica clássica que se concentra em contar a ocorrência de letras e padrões em um texto cifrado. A equipe ignorou inicialmente os pontos de interrogação e decidiu se concentrar nas linhas do texto cifrado. Ao fazer isso, eles perceberam que as linhas 15 a 25 tinham uma contagem de frequência que se assemelhava ao inglês, indicando que essas linhas eram codificadas usando uma cifra de transposição. Esse insight foi um momento crucial na investigação do Kryptos, pois indicava que a estrutura do código não era confiável, mas segue um padrão que poderia ser explorado. A identificação de características linguísticas semelhantes ao inglês possibilitou que os criptoanalistas começassem a decifrar o que poderia ser uma mensagem consistentemente oculta nas cifras. No entanto, as linhas acima e abaixo, por outro lado, indicaram a utilização de uma cifra de substituição, o que complicou a análise. Essa descoberta dualidade criou um novo nível de complexidade para os criptoanalistas, pois poderia estar lidando com diferentes métodos de criptografia intercalados no mesmo código. À medida que os criptoanalistas se aprofundavam em suas análises, a equipe começou a explorar mais o fundo das interações entre as cifras, buscando padrões e conexões que pudessem levar à solução do Kryptos. Uma análise de frequência e o reconhecimento de padrões permitiram que a equipe da NSA identificasse que o Kryptos continha 4 segmentos diferentes. O primeiro passo da equipe foi concentrar seus esforços na resolução do segundo segmento, K2.
Através de um trabalho metódico e colaboração, eles conseguiram decifrar o K2, o que foi um marco importante no processo de resolução. Essa vitória inicial não apenas elevou a moral da equipe, mas também incentivou um novo foco na decifração dos segmentos restantes. Após o sucesso com o K2, a equipe então direcionou sua atenção para o K3, que, assim como o K2, foi identificado como uma cifra de transposição. Com isso, um novo conjunto de estratégias e métodos foi implementado para decifrar o K3. As técnicas envolveram uma combinação de análise de frequência, padrões linguísticos e colaborações interdisciplinares. O espírito de equipe e a determinação dos criptoanalistas foram fundamentais para alcançar esses resultados. À medida que as linhas se desenrolavam, a equipe começou a sentir que estava se aproximando da resolução total do Kryptos. A sensação de progresso gerou um impulso para continuar a investigação, com a esperança de que a chave para o K4 não estivesse muito longe. O K3 se tornou uma peça fundamental no quebra-cabeça, e a superação dessa barreira aumentou ainda mais a determinação da equipe em resolver o enigma.